quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Amém, amados? Nós leremos do 1º ao 11º, que dizem assim: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para os seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Amém? Bonito, né? Um dos capítulos mais bonitos deste livro do profeta Ezequiel, conhecido pelo Vale de Ossos Secos, pelas águas purificadoras, um livro com muitas alegorias, uma mensagem forte, trazida por Deus a este homem num momento bem interessante que o povo atravessava, extremamente atual. Mas vamos lá, meus irmãos, eu aprendi uma coisa com o meu pastor, que foi meu pastor desde a infância, quando Deus fez um rebuliço na minha vida, e é o motivo pelo qual eu estou aqui. Esse homem dizia para mim assim: quando você for aceitar ou atender uma agenda, se for ministrar a palavra, procure chegar antes do culto começar, ao menos 10 minutinhos. Preste atenção nos louvores, preste atenção na palavra devocional e veja se é a palavra mesmo que o Senhor colocou no seu coração
ou receba alguns sinais para a aplicação da palavra. Aí eu observei a pastora Elis ler aqui a palavra introdutória, ou devocional, como diz na minha denominação, e não faz diferença. Ela leu Isaías 30. Em média, 250 anos antes desta mensagem trazida por Deus a Ezequiel, o Senhor usava Isaías lá em Jerusalém. Era inimaginável que poderia acontecer o período que nós vamos ler um pouquinho aqui, para já advertir o povo que eles precisavam mudar. O texto lido por ela, com todo respeito, é forte, porque diz: ai daqueles que não dão atenção à voz de Deus. Infelizmente, nós estamos diante do momento em que aquela mensagem que foi desprezada por aquela geração daquela época cumpria-se. E mais uma vez, Deus dava uma oportunidade ao povo de mudar a conduta para que eles pudessem alcançar a bênção e a vitória. Deus sempre nos dando novas oportunidades. Mas vamos lá. Então, em média, 250 anos após, Ezequiel, um rapaz que foi contemporâneo de Daniel, tinha uma idade na média de Daniel, talvez com uma diferença de 16, 17 anos, que estava em Jerusalém ouvindo mensagens também de alertas trazida por Jeremias. Então ele foi influenciado pelo ministério do grande profeta Jeremias. Era de uma família sacerdotal, então estava em processo de treinamento para começar a desenvolver o ofício de sacerdote, que na época era importantíssimo para o povo. Diríamos que como um pastor, com responsabilidades tremendas e também com algumas características que o distinguia dos demais, tudo para refletir a perfeição de Cristo, porque o Velho Testamento todo vai nos conduzindo a acreditarmos na promessa maior do Senhor, que era a nossa redenção. Repentinamente, este povo que não deu ouvido a Isaías, não deu ouvido a Jeremias, é levado cativo para a Babilônia. 9 anos antes destes fatos aqui, são levados Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, tudo que era de melhor do templo, o ouro, os vasos de ouro, tudo que tinha no templo, Nabucodonosor veio e saqueou. Levou para Babilônia. Ali ele usou-se da sabedoria de Daniel, para que Daniel fosse um grande ajudador, e Daniel tornou-se um personagem ímpar, emblemático e extraordinário de testificação da fidelidade de Deus na vida de quem ele escolhe. Ou seja, onde quer que cheguemos a promessa de Deus na nossa vida, ali ela vai se destacar. Então pode oprimir quem Deus tem chamada, que não vai conseguir abafar o que Deus tem com ele. Pode jogar pelos cantos, que ali nos cantos o Senhor faz acontecer o que ele tem com aquela pessoa. E Daniel estava lá. 9 anos depois, vem novamente Nabucodonosor, sitia a cidade de Jerusalém, leva 10.000 homens e coloca os mesmos junto ao rio Quebar. Entre eles estava Ezequiel, o sacerdote, com seu plano de vida, de família sacerdotal, agora chega no cativeiro, talvez um rapaz com 25 anos, e ali ele vê a sua história toda mudada, mas mudada para melhor. Nós planejamos, é correto, mas quem executa é o Senhor. E todas as vezes que há uma mudança de plano, é porque ele tinha algo maior. E ele vai realizar algo maior para nós. Você segura a Bíblia aqui, irmão, ou algo nas mãos, faça assim, ó. A irmã aqui. Faça assim com a mãozinha. Isto.
Deus vai trazer saúde a favor da irmã esta noite aqui. A irmã tem a sensação no físico que os teus músculos e nervos estão soltando dos ossos. Doem, que não tem como explicar esta dor. Isso se acentua principalmente nos braços e nas pernas. Ultimamente, a irmã tem tido muitas pontadas na cabeça e dores fortes nos olhos, parece que eles vão explodir. Deus está curando a irmã esta noite aqui. Deus está restaurando a sua musculatura, restaurando a sua condição neurológica, operando um grande movimento de vitória nas tuas vistas e na pressão da tua cabeça. Agora, vale ressaltar. Uai, eu estava bem? Está repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu cuido da minha garganta. Quinta-feira, minha esposa refogou uns 20 jiló para mim comer e ficar com a garganta boa. Que história é essa agora, né? Não tem problema não, amanhã eu como mais uns 20 jiló aí. Isso é verdade, foi uma médica que me ensinou. Mas só para descontrair. Porém, se for uma seta do mal, na autoridade do nome de Jesus está repreendido agora. Deus está te dando saúde. E vale ressaltar uma coisa. Há dias que esta dor de cabeça dá a sensação de enlouquecimento na irmã. Parece que a irmã vai enlouquecer. Não servimos um Deus que expõe. Mas eu não tenho palavras que possam ser melhor compreendidas. Estás no meio de uma guerra no aspecto familiar e este desespero todo te tira o sono, te muda o humor e, enfim, a mão do nosso Deus não só curou a irmã, como fez um grande movimento emocional dentro de ti, te acalmando. E olhe aqui para mim, eu afirmo na autoridade do nome de Jesus, tu não vais morrer, porque o diabo tenta pôr na tua cabeça que a irmã vai morrer, mas não vais morrer. Quem morre de véspera é peru. Não vais morrer, porque o Senhor tira esta sentença da tua cabeça, devolve vida e manda te dizer, ele vai chegar como general e vai glorificar o nome dele nisso aí. Aleluia! Canta e dá graça. Canta e dá graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Ali, elegância, de camisa azul. Faça assim, por gentileza. Isso. Eu não estou dizendo que o irmão não acredita que a misericórdia de Deus pode me usar para falar contigo. Isso seria fácil de resolver. O que eu estou dizendo é que o irmão vive um momento de expectativa, de algumas transições. Tu tens tido uma história de algumas decepções. O irmão tem o coração extremamente abençoador. Em todos os momentos que precisou de alguém, não foi correspondido. Isto tudo causou algumas reservas, condições quase que traumáticas internas e descrédito em tudo e em todos. É até uma forma de autoproteção. A mão de Deus primeiro vai operar um movimento de saúde nas coronárias do irmão esta noite aqui. Ele é o teu cardiologista. Então, nas coronárias do irmão, a mão de Deus está fazendo um movimento. Na pele que reveste o teu coração também, a mão de Deus está fazendo um movimento de cura. Então, havia uma probabilidade de miocardite. Deus não vai permitir que isso aconteça. O Senhor agindo desse jeito, pontadas no peito, mal-estar nas costas, dificuldade circulatória nas pernas, porque existem obstruções, porque as veias estão todas apavoradas, tentando trabalhar bem, não conseguindo, vão sumir agora, porque a mão de Deus chegou com o milagre. Emocionalmente também. Aí, devido a estas decepções que eu disse, Deus está cauterizando situações.
A mão de Deus está estendida com ressarcimento de prejuízos. Ele vai mostrar fidelidade para contigo, fidelidade no meio da família. Inclusive, ele vai gerar compreensão, perdão, e o irmão voltará para testificar a misericórdia de Deus sobre ti. Amém. Canta e dá graça. Vamos lá. Ezequiel, então, vê a sua vida totalmente mudada, mas mudada para melhor. De sacerdote, ele torna-se profeta. Só que um profeta que Deus usa para levar uma mensagem de arrependimento e até de explicação, principalmente aqui no capítulo que nós lemos, para um povo disperso junto ao rio Quebar. Rio Quebar, se dermos uma olhada a sangue frio, nós vamos ver que é um local de desesperança, abandono, mas ao mesmo tempo de reflexão, de oportunidade para recomeçar, de mudança. Deus sempre prepara situações para nós que elas parecem que não há expectativa nenhuma de mudança, mas são nestes momentos que Ele prepara para nós conquistas maiores do que poderíamos imaginar. Ezequiel se dirige a este povo, usado por Deus. O Senhor avisa: olha, você vai falar com um povo que é rebelde, compara este povo a escorpiões, porque eles estavam ali por desobediência. E no dia que Deus chama Ezequiel, numa reunião com anciãos, homens mais experientes, com uma idade madura, e que tinham servido ao Senhor e tinham tido conhecimento de tudo que Deus havia feito lá em Jerusalém, e tinham conhecimento de causa dos porquê que estavam naquela condição ali, não tinha para quem jogar a culpa. E nós somos especialistas, irmãos, quando nós nos vemos em prova, procurar o culpado. Nós nunca procuramos em nós o que pode ter provocado aquela prova. Nós vamos procurar culpados. Queremos nos eximir de todo e qualquer tipo de culpa e, com isso, podemos incorrer numa falha terrível e trazer para nós ainda uma condição mais adversa do que poderíamos imaginar. Deus então levanta este homem. Nós gostamos de ser usado por Deus, não é? Gostamos dos projetos de Deus acontecendo na nossa vida, em todos os âmbitos. Mas Quebar não dava visibilidade, não traria retorno algum, inclusive financeiro, para o profeta Ezequiel. Respeito dos homens, um pouco difícil também. Mas é ali que Deus levanta Ezequiel para começar a falar. Aí nesta reunião que inicia-se no capítulo 2, capítulo 3, onde você vai vendo Deus mostrar a Ezequiel o que iria acontecer com aquele povo, Ezequiel é agora interpelado por estes anciãos, porque já agora conscientes que Deus tinha projeto na vida daquele rapaz. E que ele não era um rapaz comum que estava entre o povo, que Deus falava através dele. Estes homens vão procurar Ezequiel com algumas perguntas a ele, pedindo de Deus uma explicação daquela situação ali. O que vai ser de nós aqui? Por que isso? Mesmo sabendo que tinham provocado, ainda não queriam reconhecer que precisavam mudar, ainda não assimilavam que aquela prova não era uma prova rápida. Deus já tinha usado Jeremias e dizia que aquilo ia demorar. Estes homens, como acabamos de ler, vai lá e faz algumas perguntas a Ezequiel. Deus então responde através de Ezequiel,
mas primeiro comunica-se com Ezequiel, até para prepará-lo para entregar aquela mensagem que seria difícil, e o Senhor diz assim: o coração deles foi que os conduziu a esta situação aqui. A idolatria do coração deles, os altares que eles levantaram dentro do coração, provocaram a ira de Deus, e este povo entrou nesta condição difícil para uma nova oportunidade. Deus conhece o nosso coração. Eu posso enganar, humanamente falando, o pastor Wellington, posso enganá-lo. Posso enganar os irmãos, mas o Senhor conhece o coração. Ele sonda o nosso coração. Davi diz assim: Senhor, não tem para onde fugir de ti. Se eu subir ao mais alto dos céus, o Senhor me enxerga. Se eu descer ao mais profundo do Seol, o Senhor me enxerga. Se eu voar, o Senhor me enxerga. Se eu for às profundezas do mar, o Senhor me enxerga. Então, consciente disso, eu te digo: vem aqui, faz uma sondagem no meu coração, e se houver alguma falha, me ajude a mudar e me guia novamente ao caminho eterno. Nós não vamos conseguir nos esconder de Deus. Jesus diz que a nossa boca fala do que o nosso coração tiver cheio. Salomão nos diz que sobre tudo que nós devemos guardar, o nosso coração deve ter prioridade, porque dele se procede as saídas da vida. Estes homens tinham estado em Jerusalém, visto os milagres de Deus, mas optaram pelo politicamente correto, por alianças reprovadas por Deus, seguiram o conselho de homens que Deus havia colocado como rei, mas que também tinham um coração fora dos projetos do Senhor, perdendo a oportunidade para tal. E agora eles queriam que Deus dissesse a eles o porquê daquela situação ali. E o Senhor dizia: a idolatria do coração de vocês provocou esta situação aqui. Aí nós julgamos que idolatria é nós irmos e nos prostrarmos diante de uma imagem, com todo respeito aqui. Sim, é também um ato de idolatria. Mas nós nos esquecemos de um grande detalhe. Tudo que desvia o nosso caminho do Senhor e tem mais importância do que Deus para nós, roubando a centralidade de Deus, a direção de Deus, é comprometedor e nos leva também ao caminho de idolatrar, de dar àquilo uma importância sobrenatural. O coração destes homens tinha um estado nos bens materiais. Não é errado ter, mas não pode estar o nosso coração nos bens materiais. O nosso coração deve estar mais preocupado com os tesouros que nós temos no céu. O coração destes homens estava firmado nas amizades que tinham ou que tiveram em Jerusalém, colocando estas amizades acima da confiança no Senhor. Ou seja, qualquer coisa que me aconteça, eu vou ao Egito. Não foi a mensagem? Porque o Egito tinha poder na época. Tanto é que na guerra de Senaqueribe, a Assíria veio, subjugou Israel, o reinado do norte, mas eles demoraram para acreditar que tinham que buscar socorro de Deus. Foram reunir nações para trazer a eles um exército maior, mas com tudo isso foram derrotados.
O coração destes homens estava nas amizades, então, que eles tiveram ali. O coração destes homens estava nos relacionamentos que tinham. O coração destes homens estava nos bens materiais. O coração destes homens estava na beleza que havia no templo, no respeito que as outras nações tinham em relação ao templo, idealizado por Davi, construído por Salomão, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, e que trazia respeito às outras nações. Então eles tinham história, o coração deles estava naquela história antiga, não eram renovados. Não buscavam de Deus renovação. Então eles viviam dos milagres que o Senhor havia feito através de Ezequias, do milagre que o Senhor havia feito na saída do povo do Egito. Eles não viviam uma novidade de vida, porque não tinham tempo de dedicação ao Senhor. Então este coração estava preso a coisas antigas, a milagres antigos. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse: se nós tivéssemos fé, nós faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez. E para nós termos fé, nós precisamos estar com o nosso coração ligado no Senhor. Aí não há demônio que resista à nossa voz na autoridade do nome de Jesus. Não há enfermidade, não há dardo maligno, não há nada, porque o Senhor garante retaguarda. E Deus usava o profeta e dizia: avise-os, que foi o coração deles desnudado diante de Deus que os conduziu a isto, e que eles devem dar ouvido agora à verdade. Mesmo um profeta que apareça por minha permissão, então Deus convidava este povo ao discernimento, a mudança de conduta, porque lá quando Jeremias profetizava 70 anos, outros diziam: é só 2 anos, não dá atenção para este homem aí não. E a maioria ia ouvindo: é só 2 anos de luta, 2 anos passa rápido. Ou nós não sairemos daqui não, nós ficaremos aqui, passaremos a luta em Jerusalém. Deus, para dar grande vitória ao povo, ele permitiu que tudo fosse destruído para recomeçar. E quando recomeça, a promessa é: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Não tinha prata, não tinha o ouro da época de Salomão e de Davi, mas tinha a mão de Deus estendida com a promessa feita desde Abraão. Estes homens recebem uma notícia, e ainda o Senhor diz assim: qualquer profeta que se deixar levar, iludidos por eles, sofrerá a pena também. Mas tudo isto Deus dizia, porque Ele queria que os homens voltassem o coração para Ele. E voltando o coração para eles, e permitindo que houvesse um arrependimento genuíno e verdadeiro, Deus restauraria aquela nação. E faria com que os projetos que Ele idealizou há remotos milhares de anos voltassem ao eixo. E isto aconteceu, e por isso nós estamos aqui, porque o final foi Jesus Cristo nascer, para que nós fôssemos resgatados do pecado e religados em comunhão com Deus de forma definitiva. Mas hoje é uma noite em que Deus está de olho no nosso coração. Aleluia! Quem eu tenho ouvido? O profeta verdadeiro ou o profeta mentiroso? Que tem as palavras que agradam o meu ego, que subestimam a capacidade do Espírito Santo. Nós acabamos de cantar aqui: Ele é santo. Não tenho outra palavra para descrever. Isto é sério. Onde tem estado o meu coração? Nas coisas deste mundo? Nas coisas deste mundo?
Elas são prioritárias para mim? Ou a minha prioridade é servir ao Senhor? E eu não estou convidando ninguém ao fanatismo, muito menos à religiosidade. Eu estou convidando à sinceridade. Deus conhece o coração. Então não posso ter atos religiosos, repetitivos, como Paulo diz, orações repetitivas sem sentido, como uma reza. Não! Eu sequer sei orar, mas o Espírito que geme por nós, com gemidos inexprimíveis, ele vai conduzindo a oração verdadeira. Aí ele vem dentro do nosso coração e ele vai dizer o que realmente precisamos, o que eu preciso mudar. Começa por mim, uai. O que eu preciso mudar? A quem eu estou dando mais atenção? Hoje, vivemos uma época, eu não vou doutrinar, eu sei o meu lugar. Vivemos uma época de crentes sensíveis demais. Você não pode trazer uma palavra, olha, as melhores palavras que o Senhor tem para nós são as que nos exortam, porque Deus corrige quem Ele ama, irmão. Se Ele estiver me corrigindo hoje, olha, eu quero dizer glória ao nome do Senhor. E Ele está, é óbvio. E se nós entendemos a mensagem do culto desde a palavra devocional, Deus está nos convidando ao arrependimento, confirmando as coisas, nos deu um certo refrigério no louvor, porque o Senhor sabe como falar conosco. Deus é amor sobre todas as coisas, então até preparou bem o nosso coração na adoração. Se Deus está nos convidando para mudança, é porque Ele tem o melhor para a nossa vida esta noite. E o Senhor fez uma pergunta, uma interrogação: devo eu, Ezequiel, de alguma maneira ainda ser interrogado por eles? Eles não têm conhecimento de causa, que foi o coração deles que os conduziu a este momento. Deus então dava uma oportunidade do povo refletir. Paulo nos ensina que no momento da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se olharmos o capítulo 18 e até mesmo o final desse, nós vamos ver que ele começa a falar sobre a responsabilidade pessoal. O que eu tenho que consertar no meu coração não vai ser o pastor Samuel que vai consertar, vai ser eu. O que o irmão tiver que consertar, não vai ser eu que vou consertar, vai ser o irmão. E é o Senhor quem vai nos ajudar a nós mudarmos. Era o que o profeta estava dizendo. Lá no capítulo 11, quando começa as mensagens, não com a interrogação, ele diz assim: eu vou restaurar essa nação e eu porei neles um mesmo coração que o meu, e não mais um coração de pedra, e sim um coração de carne, sensível à voz do Espírito. Você segura uma criança, eu quero saber de quem é essa criança. Eu quero que a mãe ou o pai levante a mão, por gentileza. Isto. Sabe quando levamos a criança ao pronto atendimento, com algum tipo de problema de ordem respiratória, eles colocam uma inalação, um aparelhinho assim de inalação. Deus me mostra um aparelhinho de inalação na sua criança. Este aparelho de inalação, ele faz uma limpeza, extraordinária em todas as vias respiratórias nasais desta criança esta noite aqui. Esta criança então tinha probabilidades de alergias de ordem respiratória, dificuldade respiratória, não sabe se expressar ainda, mas dores nas costas e até às vezes dificuldade alimentar, porque a alergia respiratória faz com que o cheiro do leite traga enjoo, mal-estar à criança.
e ela já criou um certo trauma, porque na medida que ela come, porque é inteligente, ela percebe que alguma coisa não agradável acontece, então ela se autoprotege. Isso está acabando hoje. Canta e dá graça. Jesus está curando definitivamente a tua criança deste mal. As fibras pulmonares desta criança tendem a ficar inflamadas, em algum momento enrijecidas, por isso esta dor, tudo ressecado, e o mal-estar alimentar acabou agora, porque a mão do nosso Deus se estendeu, e o nome do nosso Deus será exaltado na saúde da sua criança esta noite aqui. Estes sintomas eu afirmo debaixo da autoridade do nome de Jesus, o que deve ser louvado aqui agora, que nunca mais irão aparecer, e o nome do Senhor será engrandecido na sua criança. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Ei, capitão, tu vais receber um desafio profissional. Tu vais ficar deslocado de Porto Velho por um tempo, não é morando longe não. Mas tu serás treinado numa brigada especial. E isto não será dentro de Porto Velho, será num outro estado, num outro lugar, na capital. A mão de Deus está estendida. Não vão passar mais do que 47 dias sem que você já comece a enxergar a fidelidade do Senhor nisso. Não estou dizendo que no 48º tudo vai acontecer. Pode até daqui 48 segundos. Toque o seu celular, porque Deus é o Deus. Mas o Senhor está me dizendo assim, ao cabo dos 47 próximos dias, o meu servo vai começar a ter sinais da minha fidelidade na história dele. Deus vai te colocar numa condição extremamente importante, ao mesmo tempo ela será constrangedora com o público que você vai lidar, com equipe que você vai, se for o caso, é só depois tirar. Com equipe que você vai comandar. O negócio vai ficar estreito, mas o Senhor é contigo no meio desta condição estreita, e Ele será exaltado na sua história. Não demora muito, e você testificará a fidelidade do Senhor nisto. Amém. Irmã, eu vou te distinguir pela máscara, certo? É com todo respeito. Levante a mãozinha aí. A irmã que está com a máscara de proteção. Isso. O que Deus está me mostrando? Uma máquina de hemodiálise. Eu tenho um padrinho de casamento que faz hemodiálise. Ele apelidou a máquina de morcegão. Ele fala que vai para o morcegão. 3 vezes por semana. É Deus que faz isso. Você tirar a alegria da prova. Amo meu negão favorito, Jorjão. Deus me mostra uma máquina e os seus 2 braços nestas máquinas. O que o Senhor está me dizendo? Deus está fazendo um movimento especial no teu sangue esta noite. Deus está fazendo um movimento especial de depuração, de limpeza. Há infecções no teu sangue hoje, elas comprometem a tua imunidade. Outra coisa, há um engrossamento no teu sangue. Mesmo não tendo um sobrepeso, você tem sensação de sobrepeso. Mesmo não tendo condições de inchaço aparente, você tem sensação de inchaço interno, disfunções gástricas, intestinais, muitas dores no corpo e na cabeça, e a gripe está lá na China, você já tem sintomas aqui, e boca seca, boca amarga. Nos últimos dias isso está ficando cada dia pior, mas o Senhor chegou aí como hematologista, canta e dá graça, como nefrologista, o médico do rim, e como hepatologista, o médico do fígado, anda, canta, e ele opera um milagre, e você vai sair daqui restaurada por completo, e o nome do nosso Deus será louvado. Até
o teu sono. Não vai ser mais necessário nenhum tipo de medicamento para trazer relaxamento ao teu sono. Jesus te livra hoje. Estes medicamentos é do medo, isso é humana como eu, mas o Senhor que te conhece traz a cura e Ele é exaltado na tua história. Aleluia! Eita. Louvado seja o Senhor Jeová. Ô elegância, aí olha, de camiseta branca, faça assim com a mão. Isso. Meu amigo, é o seguinte. Deus me mostra caminhos. Você deve caminhar nos mesmos, é óbvio. Só que eles são como se essas calçadas, não sei aqui, na minha cidade tem para dar e vender, só Jesus. Estas calçadas todas quebradas, com montanhinhas aqui assim, e tudo desequilibrado. Isso aí não é um caminho de pecado não, porque Deus não faz envergonhar as pessoas não. Deus me mostra esse tipo de caminho, que você precisa passar pelos mesmos. Tem sido um herói, passado por muitos destes, mas já está ficando meio que traumatizado. Isto implica em condição financeira, profissional, muitos obstáculos, muitas injustiças, muitos declínios, muita subida, muita coisa que não consegue aplanar e sempre comprometendo os teus sonhos, as tuas metas, e muita coisa postergada para amanhã, engavetada porque não deu tempo, não foi possível, ficou no prejuízo. A mão do Senhor chegou esta noite como socorro. Dentro de ti há um choro, meu amigo. E aí você consegue falar para o Senhor: Deus, o que tem em mim? Por que tanta dificuldade? Aí você consegue enumerar para Ele as suas mudanças. O Espírito de Deus tem te sondado, tem estado enxergando estes conflitos aí. Primeiro, a mão de Deus vai fazer um movimento na sua condição emocional hoje, trazendo alívio. Deus vai tocar no seu psique, meu amigo. Aleluia. Ele foi a série, a bloia, sala e ovácia. Vai dar calma dentro da tua mente, equilíbrio. E o Senhor manda eu te dizer que Ele vai te tirar desse caminho aí. Deus tem coisa nova. Deus vai te tirar com mão forte. Ele vai te arrancar do meio desta injustiça, desta malignidade. E Ele vai te colocar num caminho novo. Vai ter problema e obstáculo, mas você vai ver o caminho plano, vai conseguir andar. E o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida financeira. E o tempo perdido, são 4 anos com esta situação aí. Este tempo perdido, num prazo recorde, Deus vai trazer o ressarcimento. E o nome do Senhor será louvado na tua história. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus chamava o povo a submeter o coração a Ele. Começando por mim aqui. Será que eu sou corajoso de enxergar dentro de mim o que tira a centralidade de Deus? Será? Será que eu sou corajoso? Ou eu ainda quero ficar interrogando o pastor e dizendo para ele: vai, dá uma resposta aí, uai. Com todo respeito, ou importunando quem me ajuda no processo de libertação, na intercessão, ou com uma palavra, até pode ser motivacional diariamente, para que ele me explique. E algumas rapinas ainda estarem guardadas dentro de mim, e as quais me afastam de Deus e ainda me fazem criar estas bolhas internas que roubam a presença do Senhor. Deus convidava o povo ao arrependimento, porque Ele tinha uma promessa. E aconteceria a promessa. Olha, sentado aqui, olha, do lado
do fortão aqui, de camiseta preta. Eu não consigo enxergar a cor da sua roupa. Faça assim, ó. Você, isto. Enxergar, não distinguir. Vamos lá. O que Deus está me mostrando? Como se nas suas costas estivessem formatos de punhais. Punhais. Mas eles vagueiam no ar. Não tem nada que segure o punhal, não tem uma mão que segure o punhal. Mas esses punhais, eles vagueiam no ar e estão sempre tentando atingir as tuas costas. Eles serão repreendidos pelo Senhor esta noite aqui, sim. Você está fragilizada, decepcionada, e hoje você vive uma página nova. Não tem como agradecer ao Senhor. Se você disser, eu vou a pé a São Paulo, você não consegue agradecer a Deus. Só que estes punhais são as lembranças traumáticas das decepções, dos prejuízos, de palavras sentenciadas, enfim. Eu não estou dizendo que você não serve ao Senhor, muito pelo contrário. Mas o que eu devo dizer é o seguinte: você está sempre com o pé assim em alerta. Qualquer coisa, a probabilidade de um machucado está lá longe. Você já está em sinal de alerta. Qualquer coisa, eu tiro o meu corpo do meio da situação. Deus vai desfazer estes punhais esta noite aqui. O Senhor vai restaurar por completo os teus sentimentos. Vai restaurar por completo os teus sentimentos. E eu devo te dizer uma coisa: Deus vai fazer uma grande obra espiritual na sua vida. Há uma frustração de um projeto. Ele deu-se início, mas ele foi interrompido. Agora o Senhor vai buscar este projeto nas gavetas e vai colocar ele bem elaborado na tua história, no sentido espiritual da palavra. O nome do nosso Deus será glorificado e você verá a diferença verdadeira do tempo atual, porque parece um sonho e pode amanhã ser interrompido, como em alguns outros momentos já foram sonhos e planos interrompidos. Isto não será interrompido e o Senhor ainda vai agregar um grande potencial espiritual e vai testificar o nome dele na sua vida. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Lá atrás, minha querida, você tem uma blusa com o braço cruzado, você tem uma blusa em tom de salmão, cor de rosa. Levante a sua mãozinha, por gentileza. Isto. Há um milagre de saúde a teu favor hoje, certo? Deus me mostra um movimento, como se fosse um aparelho que ele faz alguns vai e vens aqui na sua região abdominal. Isto é uma forma de expressão. Estes movimentos trazem normalidade, restaura funções que estão trabalhando de uma maneira muito lenta. Este aparelho, ele traz normalidade às funções de órgãos internos aqui no seu abdômen. Então, a sensação de inchaço abdominal some, condições de cólicas abdominais, nada que será expositivo e íntimo, porque o nosso Deus não faz isso. Somem esta noite aqui, há uma normalização e o nome do nosso Deus é exaltado na sua vida. Agora, algo interessante também, Deus está trabalhando no teu coração esta noite aqui.
Deus está trabalhando de uma maneira especial e Ele vai te ajudar a encontrar os pingos nos is de algumas histórias que estão intermináveis, parecem intermináveis. Então o Senhor vai te conduzir a colocar alguns pingos nos is, para você compreender e achar o Senhor aí no meio da sua história, achar o Senhor no meio deste rebuliço, achando o Senhor, porque tu vais achar, Deus vai te mostrar a facilidade de perdoar, de reaver, recomeçar, acreditar e ver Ele agindo de uma forma especial. Amém. Olha, é forte. Deus está trabalhando a teu favor. Você ficará surpreendida e o nome do nosso Deus aqui será exaltado nisso aí. Certo? Aleluia. Irmã, você tem o braço cruzado, uma blusa que tem um enfeite, né? Vamos dizer um rasgo, aqui assim. Essa roupa sua tem tom de marrom. Eu quero que, por favor, isso. Faça assim para eu enxergar a mãozinha da senhora. Isso. No nome do Senhor, eu vou dizer um negócio para a irmã. Não há como alguém levar uma injeção diretamente dentro dos ossos. A injeção será intramuscular, vai na corrente sanguínea, e aí lá o organismo descobre, isso é para os ossos. Então, leva um certo tempo. Mas o nosso Deus é Deus de cura instantânea, não é? Então eu me dirijo a uma pessoa jovem, porém o Senhor me diz que a artrose, artrite, descalcificação nos ossos e comprometimento na pele que reveste o osso, na proteção dele junto aos músculos. Por isso, uma injeção do céu vai diretamente nos teus ossos e é agora. E o Senhor traz restauração e cura aos teus ossos. Então, dores pelo corpo, sensação às vezes de estar meio que desajeitada, assim, precisando colocar os ossos no lugar. Vamos lá, vão sumir agora e Deus será louvado na tua saúde. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Minha querida, você tem uma blusa branca. Ela também não tem manga ou tem um enfeite. Tem o cabelo grisalho. Eu quero que olhe para mim e levante a mãozinha, por favor. Isto, a irmã. Como se fosse um rolo compressor. Alguém deitaria a irmã aqui e com um rolo compressor ele vem da planta dos pés até esta região aqui assim. Um rolo compressor. Passa. Por algumas vezes esse rolo compressor passa. O que está acontecendo? Deus está curando a irmã esta noite aqui. Até agora tu estavas toda inflamada, inchada, com dores, repuxos, sabe? Repuxos, aqui fala repuxo, cada estado fala de um jeito. Como que fala, Samuel? Né? Repuxos aqui assim. Deus está curando a irmã esta noite. Havia uma fibromialgia que se desenvolvia. Havia uma situação interna na musculatura, olha. Uma situação interna na musculatura de dissolução, parece que os músculos estão dissolutos aqui assim, enfraquecidos. A irmã até sente como se fosse sensações de peso nesta região aqui e dores, até para dormir, não há posição. Não havia, porque o Senhor te cura esta noite aqui. Mas não passou na cabeça, não é?
esses problemas que estavam fisicamente na irmã, eles têm uma boa participação emocional também. O nosso arqui-inimigo, ele está tentando fazer umas baguncinhas, não é com a irmã, mas é com os teus. No seu ninho, ele está tentando fazer umas baguncinhas, oprimindo, dividindo e causando. Deus está chegando lá, como general, ele vai chegar lá. Ele vai bater continência, canta e dá graça, na porta dos teus. E ele vai dar uma ordem esta noite aqui. Inclusive, esta ordem vai gerar perdão, vai gerar salvação, vai gerar reconciliação, vai gerar alegria, vai fazer convite a mesas todas muito bonitas e todo mundo unido, e o nome do Senhor vai ser engrandecido nisso aí. Então, fique em paz. Vá em paz. Durma em paz. Fazem 2 anos que a irmã não sabe o que é dormir. A irmã deita lá e dorme, porque se alguém ficar 2 anos sem dormir, morre. Dorme lá, mas já levanta passando mal e com dor. Deus chegou com providência. A irmã vai dormir relaxada e vai dizer: o meu Senhor me fez uma promessa, e Ele não me engana e não me ilude. Vai haver milagre. Aleluia.